Boa tarde, tudo bem? Prazer receber vocês aqui mais uma vez para mais um assunto importante do clube. Então, quando a gente chama uma entrevista coletiva, o objetivo é que o clube está em processo de transformação, como a gente disse. A gente está fazendo um trabalho, o outro foi o Guilherme, agora prazer de apresentar o André. O André vai ser o novo executivo de futebol. Esse cargo que não existia no Esporte Clube Noroeste. O Deda sempre foi gerente / coordenador de futebol, que esteve do meu lado todo esse tempo e vai continuar estando do meu lado. É meu homem de confiança dentro do clube. É o cara que esteve comigo nas vitórias, nas derrotas, na alegria, no elogio e também nas críticas. Como eu sempre disse, a gente acha que a gente vence, ganha, perde, é feliz, é triste, está sempre juntos nos momentos que tem que ser. Isso se forma uma parceria e o André está vindo para somar esse time com todo esse handicap que ele tem. Ele esteve no Sport o ano passado, que subiu da Série B para a Série A. Ele fez bons trabalhos no Atlético Mineiro, no Corinthians, trabalhou muito bem na base também. Então ele vem para nos ajudar, eu e Deda aqui, para a gente formar uma equipe em conjunto para que a gente possa cada vez mais levar o Noroeste aonde a gente acha que é o caminho e a gente pensa do que a gente pensa de futebol, do nosso propósito. Nós passamos mais ou menos para o André o que seria a nossa ideia de futebol, qual é o nosso planejamento, qual é o nosso histórico, o que a gente pensa daqui 5, 10 anos para o clube. E isso seduziu ele. O André é um cara de mercado valorizado e aceitou o desafio do Esporte Clube Noroeste porque ele acreditou no projeto. Aqui ele não acreditou em remuneração, ele acreditou no que a gente está construindo, no que a SAF quer daqui de 5, 10 anos, e por isso que ele aceitou esse propósito de se juntar a mim, ao Dedo aqui, para que a gente transforme esse clube no que ele tem que ser. Como eu venho dizendo para vocês todas as vezes que eu falo, isso não se faz do dia para a noite. Ninguém vira o melhor time do mundo do dia para a noite, a não ser que você tenha muito dinheiro e saia construindo, e mesmo assim para você construir alguma coisa você demora, né? Ninguém constrói um prédio em um mês. Ninguém faz 3 filhos em 2 meses. Isso não aconteceu ainda. Eu acho que até pode ser que a medicina um dia consiga, mas até agora ninguém conseguiu. Você já viu 2 em 4 meses e meio, 5 a gente já viu, mas antes que isso a gente não vê e não consegue ver. Então é um projeto, é uma estruturação de clube e passa também pela chegada do executivo. Isso já estava previsto há muito tempo, só que a gente foi a mercado, a gente fez toda uma análise e uma RFI com vários na parte de RH para saber o que a pessoa quer, porque não adianta contratar a pessoa e amanhã ele virar as costas e falar, olha, não entender que isso aqui é um projeto e que ele vai crescer e todo mundo vai crescer junto com esse projeto. Então é isso que a gente pode vender a quem aqui quer estar conosco. A gente não pode vender sonho, enganação e nem mentira. Então a gente conta que é a história do clube, a gente sabe que falta muitas coisas. Acho que vocês estão vendo aí a reforma que começou agora do novo campo. Esse campo deve ser oficial para a base, então ele vai ter o tamanho ideal para, se você não é um campo oficial, não vai ser oficial no tamanho correto, que é 105 por 68, porque falta alguns metros. Na realidade não falta, é que você tem um barranco, né? Você vai ter que acertar, vai ter um desnível de tamanho, então você tem um recuo que ele não vai conseguir ser, mas vai ser oficial para base, para manter jogos, e para treino do profissional não é necessário você ter, até porque a gente tem o campo de dentro, quando precisar usar 1 ou 2 vezes por semana, a gente utiliza, e tem os fundos também. Então o clube está passando por uma modernização. Então, como eu venho dizendo, hoje é mais um dia feliz para o clube, como a gente apresentou o Guilherme, apresentar o André, para mostrar que a gente está no caminho certo e ter um grande profissional acreditando, mais um grande profissional acreditando no que a gente está fazendo no clube. Isso é um motivo de satisfação, de orgulho, de saber que o Noroeste está nessa situação. Então vou passar a palavra para o André, depois para o Dedo aqui, para que ele possa dar as boas-vindas também ao André. André, com você, querido. Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, Reinaldo. O projeto realmente que... O projeto realmente aqui me fez vir, né? Eu acredito em planejamento, em trabalho a longo prazo. A gente sabe que o futebol, a maioria das pessoas ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Mas o futebol tem sempre 3 resultados e a vida do clube ela vai sempre continuar. E o que o Reinaldo pregou para mim é que esse é um projeto a longo prazo de crescimento. É um clube que está crescendo, foi pego na A3, hoje está na 1 e com calendário de brasileiro. E a expectativa é de dar continuidade desse projeto e, né, fazer com que o Esporte Clube Noroeste chegue todo ano crescendo mais um pouco.
Vai trocar. Vamos por. O próximo eu vou deixar isso aqui ajeitado. Tá faltando isso daqui, eu já percebi. Boas-vindas ao André, né? Que ele possa ser feliz aqui no Esporte Clube Noroeste. Sabemos da competência dele, do profissional que ele é, né? Vai somar muito aqui com a gente. Nós escalonando as etapas em todos os processos, né? Nós faltávamos muita gente e agora estão sendo preenchidos com profissionais do mais alto gabarito, e eu tenho certeza que só quem ganha com isso é o Esporte Clube Noroeste, e tenho certeza que com o passar do tempo, um tempo curto, nós iremos conseguir um êxito, e um êxito muito bom aí. Bom, gente, vamos fazer as perguntas, que eu acho mais... Quem está ao vivo? Vou ligar. Ainda não? Mário? Quer fazer pergunta? Eu faço. Presidente, eu queria saber, na prática, como que vai ficar a divisão das tarefas, entre aspas, entre o Dedo e o André? É um setor, o André sendo executivo e o Dedo gerente. Eles vão se equilibrar dentro dos departamentos, tanto do profissional como da base, vários formatos que a gente tem que fazer. Então, nós já estamos acertando as funções, as regras, lógico. O objetivo é o Esporte Clube Noroeste. Eu não me preocupo muito dessa definição de funções. Eu me preocupo com o resultado e o que eles têm que implantar. Então, acho que é uma dupla, lógico, o André vai capitanear para a gente formar toda essa área que teve muitas participações em projeto de base, conhece bem a base, que isso eu volto a repetir aqui. O nosso grande objetivo no Esporte Clube Noroeste é a base. Inclusive um projeto social que está nascendo muito forte. Nós vamos voltar com aquele projeto Noroeste, antigo Noroestel, que é um projeto que rolou muito aqui no terrão, antes disso aqui ser gramado. Então nós vamos nos bairros fazer um grande projeto, nos campos de terra da cidade. A gente quer atender de 1.000 a 1.200 crianças, mas não só atender para futebol, mas para dar educação, dar um treinamento adequado, com situações adequadas. Então o objetivo é formar a base e ter um profissional, que a gente chegue daqui a 5, 10 anos com o nosso sub-20 formando 10 a 12, a 14 jogadores do time principal. Quando a gente chegar perto disso, eu estou falando mais do que é o normal, porque um time do interior precisa mais do que o normal, do que um time grande. Então esse é o nosso foco, a gente está formando, está colocando jogadores em vários times, como o nosso menino do sub-15 vai para o Bahia. Isso é muito feliz saber que o menino já no primeiro ano de sub-15, com o nosso projeto só do clube, ele vai ter uma chance no Bahia. A gente fez isso com muito carinho, até pelo jogador, pelo moleque, que pôde chegar a essa situação. Então, eu não me preocupo muito com função, não. A gente está regrando e acertando os caminhos, ele diretor, ele gerente, a gente tem muita coisa a fazer aqui dentro do clube. Até para título de comparação, é um cenário muito parecido com o que seria com o Luiz Carlos Goiano. Chegou a ser anunciado pelo clube, mas acabou não tendo uma continuidade por conta de questões pessoais do Goiano. É isso? É mais ou menos isso. A diferença é que o André está chegando numa época mais diferente do clube, né? Acho que o clube está um pouco mais estruturado do que tinha o Goiano, ainda faltando muita coisa, isso é pouquíssimo de estrutura perto do que a gente precisa realmente ter, mas eu acredito que está chegando exatamente para isso. Ele vem aqui para trazer sua experiência, tudo que tem que ter feito, porque já realizou em outros, né? Então no Brasil todo mundo inventa, lógico que a gente tem criações, mas tudo que a gente consegue pular etapas, trazendo pessoas que possam nos complementar e com rapidez, trazer tudo que a gente conquistou, melhorias, é isso que a gente quer. Por isso a gente trouxe o André. Depois de uma análise, nós conversamos com 7 executivos de mercado. Isso não vem de hoje, tem mais de 120 dias que a gente vem discutindo, fazendo entrevista, conversando. O André veio para Bauru, almoçou comigo aqui, vários outros vieram, e a gente foi escolhendo, fizemos uma análise SWOT de cada um e vimos o que era melhor para o clube, e também teríamos que ter aceitação. O André de pronto aceitou a proposta do clube, a gente fez a proposta, ele aceitou, e a gente acertou, e ele está aqui para comandar. Reinaldo, em cima do que você falou do fortalecimento da base, né? O clube do interior hoje ele depende da base. O Noroeste tem um projeto para voltar à Copa São Paulo em 2026? O Noroeste fez um pedido à Federação Paulista para participar da Copa São Paulo. A gente espera que seja atendido, mas não como sede.
Nós ainda não temos condições de ter um campeonato aqui como sede, até porque a gente precisa ter umas outras coisas, a gente precisa ter um aporte do governo municipal e a gente entende que ainda não é o momento de voltar a ser sede. Quando for o momento e ver que a situação é interessante para o clube, lógico, o Noroeste vai se colocar à disposição de ser sede, até porque eu acho que quem participa do futebol tem que querer isso. É uma grande festa do futebol de base e para Bauru receber, eu acho que é um mérito a cidade que tanto respira o esporte e tanto recebe campeonatos, como a gente já recebeu aqui, tanto na BDA como no vôlei, até no Noroeste aqui, como a gente recebeu a Copa São Paulo anteriormente, é muito importante. Só que no momento que a gente tiver condições de receber, tiver o centro de treinamento pronto, tiver os alojamentos que serão construídos aqui pronto, a gente tem que se estruturar. Não adianta chegar aqui, colocar uma Copa São Paulo, acabar com o campo e o profissional não tem onde treinar, a base não tem onde treinar, as crianças não tem onde treinar também na continuidade da base. Então não adianta botar os pés pelas mãos. A gente quer sim jogar, porque o Sub-17 acho que fez um bom trabalho. A gente tem alguns jogadores, o Thiaguinho, por exemplo, que está no time de cima, subiu, está jogando bem. Então que pode incorporar uma Copa São Paulo e fazer um belo campeonato, porque a gente tem que botar a molecada para rodar. Chegar lá, perdeu, não classificou, faz parte. É a experiência que a gente vai dar para essa molecada até a gente chegar ali na frente e ter um grande projeto. Falar, dá para disputar, dá para chegar entre os 4, dá para chegar entre os 8. Então a gente tem que ir com calma, mas a gente quer sim ser sede. André, fala um pouquinho pra gente do seu histórico, o que você achou do projeto do Noroeste até o momento, o que você já conseguiu estudar do time. Bom, vamos lá. Primeiro falando um pouquinho de mim, eu sou um ex-atleta, né? Fiz base no Atlético Mineiro, me profissionalizei lá. Joguei até os 33 anos, inclusive joguei com o Deda no Gama, né? Corri um pouquinho para ele. Parei de jogar, fiz alguns cursos, fiz o curso de licenciado da CBF e a intenção era ser treinador, mas logo desisti e apareceu uma oportunidade de fazer gestão da base do Atlético Mineiro. Fiquei lá 14 anos até chegar ao profissional como executivo e a partir daí comecei a minha carreira como executivo de futebol. O projeto do Esporte Clube Noroeste, o Reinaldo me ligou, me mostrou toda a intenção dele, tudo que ele fez desde o início, né, de subir de divisão, e agora ele queria algo mais. É diferente quando você escuta um projeto de clube associativo e um projeto de SAF. Eu acho que a SAF tem a tendência de ser mais rigoroso com o planejamento, né? Não mudar com qualquer vento que bate. E me encantou por isso. Eu acho que tem condição de ter uma continuidade muito boa no projeto, até porque já vinha essa continuidade, né? Já vinha de vários acessos, de 2 ou 3 anos com... 3 anos, Reinaldo? 3 anos. 3 anos com esse projeto encaminhando e crescendo. É óbvio que tem muita coisa para se fazer, né? Não, o que encantou não é o que tem, é o que a gente vislumbra fazer, é o que a gente vislumbra no crescimento do clube. Então é isso, a gente vem com bastante motivado, né? Bastante motivado, para tentar dar a nossa contribuição aqui, juntando com o Reinaldo, com o Deda e com a comissão e todo o staff que tem aqui, para fazer as melhorias que precisam ser feitas. É lógico, é paulatino, a gente sabe que não é o que o Reinaldo falou, não tem o dinheiro todo, mas tem a condição de ir fazendo e conquistando e alicerçando para que esse projeto seja bem construído, alicerçado e que continue crescendo e fique grande sempre. Você está com quantos anos? Eu tô com 55. Tá bem. André, você é o segundo. Prazer, Luiz Lanzoni, Rádio Arco Verde. Prazer, que Luiz. tem uma grande estadia. Obrigado. Muita sorte no Noroeste. Obrigado. Você é o segundo profissional que chega no Noroeste recentemente com o mercado de Série B de brasileiro. A gente sabe que o Noroeste é um time de Paulistão, isso chama muita atenção, mas ainda em cenário nacional é um time de Série D. Fala um pouco pra gente, porque Paulistão, todo ano 2 caem, 2 sobem, 2 podem trazer. Mas por que o projeto do Noroeste está passando essa mensagem para o mercado diferente ao ponto de estar trazendo esses profissionais que têm um mercado maior? Luiz, como eu te falei, assim, o
o futebol ele tem um sistema que ele é triturador de treinador, ele é triturador de executivo, ele é triturador de jogador, amplificado com as redes sociais, e não é uma crítica, é uma constatação. O Projeto Noroeste ele tem um dono, ele tem um projeto claro do que é para ser feito. E isso te dá um pouco mais de tranquilidade e tempo para você implementar o que tem que ser feito. E os clubes associativos, eles estão dependendo sempre de muito resultado, né? Eu costumo dizer que nem sempre quando você ganha tá bom, e nem sempre quando você perde tá ruim. Às vezes você perde e está muito mais próximo de ganhar e de fazer com que a estrutura aumente, fazer com que os projetos sejam executados, do que quando você ganha de qualquer maneira. Vocês estão acostumados a acompanhar aqui, às vezes você ganha um jogo que você ganhou com um pênalti que o árbitro deu e não foi legal. E o time adversário deu 10 chutes no teu gol. Você queria ser o time adversário ou você queria ser você que ganha de 1-0 com um pênalti que não foi? Então a gente precisa entender como ganha, como perde e como empata. Então assim, eu acredito que as SAFs no Brasil elas vão ter um pouco mais desse processo de gestão de empresas. Saber que tem tempo para acontecer, saber que está no caminho certo, apesar de ter perdido um ou outro jogo. André, presidente, parabéns pela aquisição do André. E André, que você tenha toda a sorte do mundo. Eu me chamo Zé Luiz, eu sou comentarista de Jornal Esportiva. Prazer, Zé. O futebol hoje está com muitos defeitos. E o erro de passe é a principal coisa. Você é um cara que gosta de tentar pôr o futebol de salão no meio do futebol de campo. Você gosta de acompanhar jogos do amador, que aqui em Bauru tem um amador muito forte, que tem jogadores de qualidade que podem vestir a camisa do Oeste. Você vai fazer esse acompanhamento? Zé Luiz, né? Sim. Ô Zé Luiz, isso tudo faz parte do processo, o futsal, o campeonato amador, o processo de formação do clube. Assim, o futsal, a gente costuma dizer em uma metodologia de treinamento que quanto mais o atleta pega na bola, mais ele se desenvolve. E o futsal tem grande importância nisso, porque são 4 contra 4 num campo menor, então você tem muito contato com essa bola. E faz com que o atleta ele se desenvolva tecnicamente muito, muito melhor. A Federação Paulista tem um campeonato interessante no 11 e no 12, se eu não me engano, que é reduzir o campo e fazer 7 contra 7, ou seja, um processo didático, né, de futsal 4 contra 4, 11, 12, 7 contra 7, para você ir para o jogo maior. Ou seja, isso tudo são processos na formação que fazem com que os atletas se desenvolvam melhor. Há algum tempo se abandonou o futsal, tem algumas guerras de modalidade, na verdade, mas assim, eu nos clubes que eu passei, eu sempre usei o futsal, sempre achei muito importante, e eu acredito que aqui, assim, a partir do momento que você começa a crescer o clube, e o clube tem ainda uma base que ainda não é o ideal. Tem um profissional que está na Série A do Paulista, o objetivo é crescer dentro do Paulista, o objetivo é subir de divisão no Brasileiro e automaticamente é você passar a formar base, né? Montar uma base, montar sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, o quanto a parte financeira for concedendo isso para a gente. É um trabalho a longo prazo, né? O futebol, ele às vezes ele te exige curto prazo, mas ele é um trabalho a longo prazo, principalmente com o menino. Você não capta um menino de 13 anos e ano que vem ele tem 20, ano que vem ele tem 14. Então, para ele chegar no nosso profissional aqui, vai demandar 7 anos. Né? Então, assim, se não tem essa paciência, a gente acaba perdendo esses atletas. Então, e eu acredito que o Reinaldo tem esse pensamento, o Deda, né, tem esse pensamento de fazer esse processo a longo prazo e duradouro. É isso. Você chamou o estúdio
Ou ainda não? Mais uns minutos. Vai chamar daqui uns 2 minutos, mais ou menos. 2 minutos. É. Desses 2 minutos, Mário, Donzoni, Se ninguém tiver, eu falo. Já. 2 minutinhos, porque eles vão... Reinaldo, fala um pouquinho para nós. Você disse que vai ter essa reforma aqui do gramado. A gente sabe que vocês estão estudando muito, inclusive fazendo visitas a outras equipes para a questão do centro de treinamento. O que dá para falar, passar para o torcedor, quais são os próximos projetos de vocês para essa questão do centro de treinamento? O centro de treinamento vai ser no clube. Esse é o primeiro projeto. A gente estudou várias áreas e chegamos à conclusão que a melhor forma de você ter base e ter todo esse centro de treinamento é dentro do próprio estádio. Por quê? Você tem um problema de logística, você tem um problema com criança, você tem que transportar criança, você tem que levar... O clube está muito bem dentro da cidade, então você tem proximidade de várias escolas, você tem algumas facilidades dentro de um bairro, que você vê uma parte residencial e não um bairro violento, então você tem escola próxima, aqui do lado você tem uma, então, e aqui atrás outra. Então você tem uma condição de melhorar cada vez mais estando dentro do clube. Então nosso objetivo aqui eram 3 campos, e a construção, derrubar tudo isso daqui, essa parte aqui do refeitório e tudo mais, e construir onde são os eucaliptos, os antigos eucaliptos. Ali vai ser toda a área, vai ter um hotel para 48 quartos, para que a gente acomode os atletas na época de jogo, mais outros times que possam vir, queiram se hospedar aqui de outras modalidades, utilizando não só a academia, mas a alimentação do clube, logicamente uma fonte de renda. E nós teremos todo o alojamento novo da base construído ali atrás. É um projeto para 4 anos, né, porque é muito dinheiro, mas a gente vai vindo paulatinamente. Como tem um processo de tombamento, a gente vai parar o projeto. Então será o primeiro campo, o segundo campo vai ser metade, então a gente vai usar inicialmente para treinamento de goleiro e faltas, que é mais massivo para o campo. Então foi uma forma que a gente criou até esse problema se solucionar, e varei o campo ali no outro fundo. A gente já está arrumando ali, vai ter que fazer um muro de arrimo todo de fora. Então nosso objetivo é ter 3 campos, ou 2,5, mas a gente tem os 2 fundos do gramado que a gente usa muito para treinar. E aí tentar uma parceria com a prefeitura para que a gente consiga a cessão de um campo municipal, para que a gente reforme um campo em parceria com o município, e a gente utilize esse campo, que a gente gostaria muito que fosse o Padilhão, pela proximidade, para que a gente reforme e mantenha, lógico, um campo que a prefeitura pode só usar no nível de gramado que a gente vai colocar aqui, que a gente colocou no campo de cima e pretende colocar aqui embaixo. A gente está trazendo a Tarroma, que foi a grama utilizada para a Copa do Mundo. Então esse é o objetivo. Depois eu vou apresentar, vou fazer um anúncio disso, tudo certinho. A gente já vai antecipando, porque vocês começam a ver obra, né, da curiosidade, e é normal. A gente gostaria de apresentar todo o projeto, mas por conta do tombamento, a trave está ali, a trave vai ter que sair dali, vai ter que ir para o panela de pressão, até porque nós vamos aumentar a academia, porque não cabe na academia, a gente precisa cada vez mais trazer mais equipamentos. Então esse projeto deu uma atrasada um pouco no nosso planejamento, então a gente decidiu fazer esse 2,5 aí até que isso se resolva. Eu gostaria até de pedir ao município que resolva isso de uma vez por toda, o mais rápido possível, até para não atrapalhar, até porque se fizerem como estão fazendo, nós vamos ter que entrar com um pedido de indenização, e eu acho isso não é legal para o município, se endividar a troco de algo que, desculpa, é sem sentido. Eu já disse isso em entrevista. Para mim, tombamento em Bauru nunca foi bem sucedido, eu não vejo nada bem sucedido. Acho que o único tombamento bem sucedido é o Bauru Tênis Clube, que está lá e estão usando. O resto, conheço muito pouco tombamento bem sucedido. Então acho que isso não é o fim. Acho que a gente tem que preservar sim as coisas culturais, o que a gente puder, mas sem inviabilizar as coisas. Tem coisas que sim, tem coisas que não. O futebol ele precisa de modernidade e tá para frente. Se a gente quer, a gente teria que ter preservado outros lugares. O BAC é um deles, né? Porque se jogou o Pelé lá, tinha que ser antes do Noroeste preservado, e lá não foi. Então a gente tem que pensar muito antes de fazer. Então a gente pede para a prefeitura, logicamente, agir com rapidez, até para que a gente não pare no tempo aqui. E o tempo, a gente sabe, quando a gente liga para jogador, o André já fez alguns contatos que a gente estava mantendo aqui. O jogador pergunta: e aí, vou ter onde treinar? O campo de treinamento é igual o campo que eu vou jogar? Primeira coisa que ele pergunta, porque ele já sabe que não é. Ele já sabe que esse campo é duro, que esse campo tem alguns problemas, e não é isso que ele quer. Hoje ele tem clubes que estão oferecendo uma grande estrutura. Hoje você vê todo mundo falando em CT, base, 4 campos, tá todo mundo falando e todo mundo construindo. Então ele procura isso. O jogador que a gente quer, que represente o Noroeste na Série A, ele quer isso. Calendário, cidade boa e estrutura. E a gente tem que fazer isso rapidamente.
Acredito que vai estar pronto até o dia 16 de novembro, quando a gente se apresenta, que o time da Série A, uma boa parte dos jogadores, outras vão chegar no decorrer, porque vão ter campeonato ainda, mas a gente já quer ter uma estrutura de campo, logicamente, se atrasar 5 dias, tá o começo, é academia, exames, algumas coisas, nós temos o campo de cima também, que ajuda a parte do fundo e tudo mais, dá para manter, mas a gente precisa rapidamente avançar. Acabou o primeiro, a gente já vai começar a obra do segundo, depois vamos dar uma acalmada, segurar um pouco. A gente tem um Campeonato Brasileiro da Série D que é muito importante, além do Paulistão, é importantíssimo para o clube o Campeonato Brasileiro da Série D, para que a gente consiga ir para a Série C do Campeonato Brasileiro, e aí tem um calendário garantido, tem muitas outras coisas que põem o Noroeste, que já é, se você ver, acho que o clube que disputou o Campeonato Paulista da Série A1 do interior de todos os tempos, que subiu, que mais colocou jogadores em atividade em séries superiores ao que o Noroeste está, em Série C, em Série B de Brasileiro e Série A de Brasileiro. Nós temos um jogador que está jogando titular da Série A, da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, o Noroeste prova, apesar de a gente ter sofrido, que o time não era tão ruim, porque se todo mundo veio aqui e pegou os jogadores, é que alguma coisa tinha. Ninguém pega do que não tem, né? Ninguém vai pegar, é ruim, por que eu vou pegar? Então acho que o Noroeste provou isso, e a estrutura é essencial para que tudo isso ocorra, para que a gente faça um campeonato melhor, e foi a primeira coisa que a gente vai levar aqui como regra, isso acabar rápido, tanto que o Wagner Bento, aí, que é o administrativo financeiro da SAF, o diretor estatutário, vai ficar aqui o tempo inteiro, para que isso deslanche, que a gente faça. Agradecer também o apoio dos vizinhos aí, que a gente conversou com todos e foram assim super receptivos, até porque a gente tem um problema, uma rua escura, que a gente até vai fazer um pedido, vai fazer um ofício à CPFL, porque não pode ser escuro da forma com que é. A gente tinha uma antiga bilheteria que não se usava há muito tempo, que ali era motivo de ter pessoas usando drogas, se escondendo ali. Então acho que isso vai ajudar muito a nossa vizinhança, que tanto ajuda o clube, porque na realidade eles que guardam o clube, né? Eles estão aqui todo dia, eles vivem aqui, às vezes o clube está fechado, mas eles estão na residência deles. Então a gente vai dar um pouco de incômodo para eles aí esses 90 dias, mas depois vai dar um pouco de calmaria, a gente vai iluminar bastante isso daqui, até para que traga mais segurança. André, eu queria perguntar para você se você já chegou a conversar com o técnico Guilherme Alves e já traçou algum objetivo, alguma meta para o Campeonato Paulista, viu algum impacto, digamos assim, na montagem do elenco? Queria perguntar se você já conversou com ele sobre isso. Já conversei, eu na verdade estou aqui desde quinta-feira, fazendo algumas observações. Teve o jogo no sábado, a gente não queria nenhuma apresentação antes para não envolver com o jogo. Conversei já com o Guilherme, a gente já está traçando alguns objetivos, estamos fazendo aí um estudo de vários nomes para fazer a montagem do Paulistão. E eu acho que foi um grande acerto a vinda do Guilherme. É um cara que está acostumado com o campeonato, é um cara da região, além de ter muito conteúdo e ser muito bom treinador. Então, assim, a gente tem conversado muito, inclusive antes de vir para cá estava falando com ele, e a gente está na expectativa de fazer um bom trabalho. André, com relação ao treinamento... Na verdade, Reinaldo, você começou a falar um pouquinho sobre a situação do tombamento do Panela. Eu queria que você falasse como está a conversa, a negociação sobre isso com a Prefeitura, em que pé está essa negociação e essa conversa? Não tem negociação, né? Na realidade foi feito um processo de tombamento que para mim calha de fundamento jurídico, até porque não teve audiência pública. Para você tombar, qual é o interesse público, né? Qual é o interesse? Será que a sociedade quer o tombamento de uma trave de madeira? A gente precisa perguntar isso para a sociedade, não foi perguntado. Tem um requisito da lei que deveria ser cumprido e não foi. Então a gente espera que a Prefeitura haja rapidamente, porque para mim o processo é nulo de pleno direito. Não que eu sou o primeiro a querer lembrar de coisas positivas da cidade e tudo mais, mas eu acho que segurar determinadas coisas, não que o clube possa não tomar a decisão de ficar com 2,5 campos, não é esse o problema, mas está impondo algo ao clube dentro de um lugar que, se não são vocês que estão aqui, quantas pessoas da sociedade conhecem esse arco aqui? Acho que ninguém. Se o portão está fechado dentro, não é uma coisa que está à vista ao público. Então a gente precisa discutir, a gente não tem muita negociação, né? Eu acho que é um departamento jurídico, a gente fez uma impugnação quando saiu a resolução, dizendo que ela tinha vícios de formação e de tudo mais. Então a gente espera que isso seja extinto, porque é nulo de pleno direito desde a sua essência. Então
Então a gente espera isso, é o que a gente espera, senão a gente vai para a justiça, primeiro para anular e segundo para pedir indenização, porque ele vai sim atrapalhar a história do clube, o clube vai ter que fazer uma outra mudança, porque se a gente não conseguir fazer 2,5 ou 2, ou utilizar um caminho aqui, a gente vai ter que partir para outro lugar, porque vai inviabilizar uma parte do clube, é uma parte sensível, a gente acha que perde aqui mais ou menos uns 10 a 12 mil metros, e a prefeitura vai ter que indenizar, ele já avaliou isso daqui no passado, então ele sabe quanto custa 10, 12 mil metros de área, é simples, dentro de um clube. É só a gente fazer a conta e indenizar, acho que a cidade não está precisando disso. Acho que a cidade precisa de outras coisas importantes, não isso. Lógico, a gente quer preservar, ninguém vai derrubar o Panela de Pressão, gente, não tem nem nexo de causalidade de derrubar um ginásio, que vai dar mais, acho que custa mais para derrubar do que para construir um outro novo. Então a gente vai ter que tirar o Panela de Pressão, acho que tem 7, 8 metros para baixo do solo, então não é só você tirar, cada caminhão aí ó, custa R$850 para fazer o bota fora, você imagine quantos caminhões de entulho vão para você derrubar o Panela de Pressão. Então assim, é algo preocupante quando as pessoas pensam, ninguém quer derrubar, pelo contrário, eu acho que tem que ser melhor cuidado. Isso sim, como eu sempre defendi, e acho que tem um pedido do Esporte Clube Noroeste na Prefeitura Municipal, que a gente falou, ó, tem uma dívida lá de antigamente, que a maior delas é uma multa de calçada, que foi feita na gestão do Marco Antônio Patá Batista, na época ele era o presidente, multaram a calçada e virou a maior dívida do clube, uma multa de calçada para você acreditar, isso aqui aconteceu em Bauru, muito lá atrás, mas faz parte. A gente falou, ó, a gente quer dar indação em pagamento até porque a Prefeitura possa trazer verbas. E nós, o meu irmão que do MDB, se comprometeu até a trazer uma verba para que o município. Então a gente ofereceu indação em pagamento, tanto para a Prefeitura como do DAI, para resolver o problema. Não tem problema nenhum ser da Prefeitura o Panela de Pressão. Nenhum. Ninguém quer. Eu sou conselheiro fundador do Bauru Basquete quando lá começou. Tenho um amor e carinho pelo Bauru Basquete, lógico, desde que ele cumpre, a gente cumpre cada um com a sua parte, porque a gente tem que saber que quando você assume ter obrigação, você tem que cumprir com as suas obrigações. Mas eu sou, assim, gosto de todos os esportes, vocês sabem disso, na zona, sabe? Você tem jogo que você me vê no basquete assistindo quietinho lá. Eu vou, ontem mesmo eu assisti o jogo do basquete. Sexta-feira eu assisti Conta Franca. E acho que a gente tem que sim pensar e resolver esse problema, porque não pode ficar assim. Acho que a gente tombar algo se fica muito no passado. Porque isso aqui pode passar por melhorias, ninguém vai mudar esse teto maravilhoso que é. Quem que vai tirar essa madeira do teto? É assim, é impensável achar que isso vai ser feito e não precisa tombar. Até porque você vai tombar algo que é impossível até. Não vale a pena agora, se tiver uma eminência de se criar um tombamento, o Noroeste vai derrubar. Para derrubar tem que entrar com um processo tem que explodir isso daí. Tem que, igual, acho que esse dia teve algum prédio agora que foi tombado e que apareceu a imagem na mídia aí. Tem que fazer igualzinho, tem que botar dinamite, tem que explodir. Não é assim, ninguém vai chegar e falar, vou pegar essa retro que está aí e vou sair derrubando. Não é isso. Então a gente tem que ter bom senso. E eu acredito que desse processo, juridicamente, ele já nasceu nulo. Mas a gente já viu cada aberração que eu até não duvido. Mas eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer e isso vai se resolver. André, com a sua Mário 94 FM, seja bem-vindo, boa sorte. Com a vivência que você teve na base do Corinthians, inclusive lançando grandes jogadores, né, na época, o próprio Gabriel Moscardo é acreditado a sua passagem por lá. Como trazer essa vivência de base, do trabalho bem realizado e bem feito no Corinthians, clube associativo, para a SAF do Noroeste? Cara, em relação a ser clube associativo e SAF, muda pouco. O processo de formação ele tem seus pilares, né? Que é fazer uma boa captação, fazer um bom trabalho de metodologia e formação, manter o Noroeste nos campeonatos da primeira divisão do Paulista e subindo de série de divisões para que você tenha vitrine para esses atletas subirem ao profissional e ganhar valor e ter um lucro direto numa venda ou um lucro indireto ali jogando no Esporte Clube Noroeste. Então assim, não muda muito você ser SAF ou ser associativo, né? Porque o processo de formação ele é científico, ele é metodológico. Não ser SAF ou ser clube associativo influencia pouco. Agora, precisa ter a estrutura que o Reinaldo tem a visão de fazer, precisa ter toda essa estruturação para que você tenha um poder de captação bom, na região principalmente, que dá muito fruto, e aí dá sequência no trabalho. Então, basicamente é isso.